55. Regressor Instruction. Capítulo 271. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. A primeira princesa havia mudado. Para ser preciso, rumores estavam se espalhando por toda a cidade. Era que ela estava recobrando o juízo. Ela parecia diferente até para mim, então aqueles que estiveram com ela por um longo tempo estarão levando sua mudança de forma mais drástica ainda. As primeiras que perceberam a mudança foram suas criadas diretas. Elas provavelmente ficariam mais surpresas com o passar do tempo. Coisas que ela costumava ter tomado com sensibilidade agora eram frequentemente esquecidas, e ela também ignorava generosamente os pequenos erros. Não seria absurdo que o circuito de felicidade das criadas, que vinham recebendo todos os tipos de loucuras sob seu comando, fosse a loucura com essa mudança. Curiosamente, essas criadas estavam apenas esperando que eu encontrasse a primeira princesa, mas como se tivessem certeza de que eu havia mudado, elas mostraram movimentos estranhos. Embora ela fosse a primeira princesa, elas demonstraram um comportamento organizado para aproximar ela de mim. Claro, para mim, essas ações eram simplesmente fofas, então não me importei muito. Em vez disso, senti pena das criadas, que tiveram que mostrar tal movimento. Sim. Vocês devem ter sofrido mais. Eu só não queria queimar seus circuitos de felicidade. Isso não me afetou muito, mas essa ação organizada é como uma luta pela sobrevivência para elas. Eu até senti uma estranha simpatia barata por elas. Então, sempre que estava com Shalia, às vezes erguia o polegar para a conduta de suas criadas. O efeito foi melhor do que o esperado. Quando encontrei as criadas no dia seguinte, seus rostos estavam cheios de espírito, como se estivessem prontas para jurar fidelidade a mim. Considerando que foi algo que fiz por pena, o efeito foi bom. Na verdade, depois de um pouco mais de tempo, sempre que eu não ia lá, suas criadas chegavam a me contar como Shalia estava. Claro, essa não era uma forma comum de relatório. Quando eu perguntei como ela era quando entrava e saía da sala, tudo o que fizeram foi dar uma resposta bastante sincera. Elas diziam algo como: desde que o bispo honorário voltou, ela parecia muito feliz ou ela se deu ao trabalho de ler e não conseguia dormir facilmente. No entanto, foi certamente uma notícia agradável que suas criadas trouxeram. Elas vão ter alguma utilidade. Sempre havia um lugar para usar qualquer material. Mesmo as empregadas que tinham pouco poder provariam ser vantajosas do meu lado. Como mencionado anteriormente, o maior beneficiário deste evento foi as criadas da primeira princesa. Era óbvio sem dizer, mas não foram as únicas que ela intimidou que me deram um grande sorriso. O pessoal que estava preocupado com ela, também concordava com sua mudança de comportamento. Em particular, o imperador do império estava muito feliz. Shalia, que ele sempre considerou um problema, mudou o suficiente para fazer o velho, que só olhava para os filhos, se sentir bem. Na verdade, não foi uma mudança tão grande. Não que eu fizesse alguma mágica para consertar completamente o estado de espírito da Shalia. Em primeiro lugar, os humanos eram fáceis de se tornarem maus, mas difíceis de se tornarem bons. Mesmo que pudesse ser consertado, não poderia ser feito em tão pouco tempo. Absolutamente. Era quase impossível reformar Shalia e torná-la imperatriz. Acabei de falar sobre como ela seria melhor vista pelo público e apresentei essa visão. Além disso, era natural administrar sua agenda fazendo uma lista de coisas a fazer. Shalia tinha a mesma malícia e teimosia da Charlotte. A sensação de derrota que sentia desde criança estava apenas arruinando sua autoestima. Ela era incompetente e carregada de inferioridade, mas foi por isso que cresceu como alguém que queria ser reconhecida mais do que qualquer outra pessoa. Eu não poderia ousar imaginar o quão estressada ela ficava quando ninguém se importava com ela enquanto todos os olhares eram direcionados à sua irmã. Tenho certeza de que o tipo de pessoa que Shalia estava esperando seria alguém como eu. Alguém que pudesse reconhecê-la e apoiá-la. Alguém que poderia dizer a ela que mesmo o lixo que não podia ser reciclado era ótimo. Decididamente, alguém que pudesse decorar adequadamente seu comportamento insignificante e colocá-lo no mercado ou uma pessoa que pudesse vender um saquinho de biscoitos cheio de nitrogênio, mais da metade. Ela deu férias às empregadas. Vendo que ela continua a ir ao templo, parece que a primeira princesa está determinada. Me disseram que ela também compareceria à reunião de gabinete pela manhã.
Eles disseram que ela estava apenas ouvindo em silêncio. Ouvi dizer que ela está curiosa para saber como vive o povo do campo. E também que ela queria sair por conta própria já que havia definido um cronograma. Pensando bem, ouvi dizer também que recentemente ela nem está bebendo. Também prestei atenção nisso quando ela recusou o vinho no último jantar. O nitrogênio para colocar nos passos insignificantes da primeira princesa era muito simples. Quando eu abri minha boca, seus olhares se voltaram para mim. A linhagem não está indo a lugar nenhum como esperado. Ah! Foi uma frase de conversão que poderia atrair antigos nobres rapidamente. Símbolo de eleição número 1, da Shalia. A linhagem não vai a lugar nenhum. Claro, o Império não estabeleceria tal estrutura, mas isso era necessário para decorar os movimentos insignificantes da Shalia. As ações do candidato pelas pessoas comuns estavam basicamente voltadas para as pessoas comuns, e aqueles que queriam salvar a economia estavam voltados para a economia. Suas orientações políticas, relações públicas e campanhas pareciam todas iguais, mas claro, havia diferenças. No meu caso, era ainda mais absurdo. A moldura que coloquei na Shalia não era para o povo imperial, nem significava salvar a economia do império. Não era nem mesmo um slogan representando um candidato. Era ortodoxo, NT, ortodoxo igual que concorda ou aceita as normas estabelecidas e consideradas verdadeiras por uma religião ou sociedade. Absolutamente. A princesa Shalia herdou o sangue da família real. Sim. Ou, quem não se perde uma vez, certo? Para onde irá esse sangue? Se você pensar bem, eles não disseram que a juventude do sétimo imperador, que só era ouvida como uma história, não era tão boa. Só aos 40 anos se dedicou aos estudos e só depois dos 50 herdou o trono. Se você olhar para as conquistas que ele conquistou, apesar disso, eu também me pergunto se agora é apenas um começo para a princesa Shalia. Ah, isso mesmo. Foi um espetáculo vê-los conversando sozinhos, sozinhas. Achei que minha missão havia acabado apenas por dizer uma linha, então comecei a ir a uma esquina com um vinho na mão. Não era de admirar que Jungaian, com quem não passo muito tempo, tivesse começado a me seguir. Lei Ji, que estava fazendo o mesmo trabalho do outro lado, estava lentamente se aproximando de mim também. Você não está cansada? Ah, não, opa. Porque estou com você. Ei. Parece que se passou muito tempo desde a última vez que falei com a Yan. Claro, sempre conversei com ela já que a via todos os dias, mas fiquei com pena porque não pude cuidar dela em momentos decisivos. Eu queria fazer algo por ela, mas Jungaian parecia feliz enquanto ela estava comigo. Enquanto eu acariciava suavemente seus cabelos, ela se aconchegou mais e mais perto, como se ela estivesse de bom humor. Vamos brindar? Sim. Então, como foi o estudo? Ah, acho que está indo bem. Tive que adiantar um pouco minha agenda, então fiquei um pouco ocupada, mas foi mais tranquilo do que eu pensava. Tentaremos construir um protótipo em alguns dias. Ele disse quando estará pronto. Não. Ele não. HMM. Devo perguntar a ele um pouco mais? Não. Não é necessário. A segunda princesa. Estou de olho nela. Tudo bem. Se houver algo incomum acontecendo, você deve relatar imediatamente. Sim. Enquanto eu segurava sua mão ligeiramente, pude vê-la inclinando a cabeça. Por acaso, estávamos no meio de uma festa social e ela parecia totalmente feliz enquanto eu a arrastava. Eu não tinha aprendido dança social direito, mas parecia que poderia fazer alguns passos. Jungaian também começou a girar e girar, sentindo-se bem. Eu não sabia o que ela estava pensando, mas vendo seu grande sorriso, parecia que ela se sentia muito bem. Achei que ela se sentia como uma princesa de conto de fadas. Claro, eu também não estava de mau humor. Se você me perguntasse, eu diria que me sinto muito bem. Embora muitas vezes ela fosse assustadora, Jungaian basicamente me colocou em primeiro lugar. Eu tinha me acostumado com isso, e ela era muito fofa comigo, sempre. Estou um pouco nervoso porque ela anda muito quieta ultimamente, mas eu pensei que haveria alguma ação conforme seus poderes mágicos aumentassem, mas ela não tinha feito nada além de usar os olhos de Anemone ocasionalmente. Considerando que estávamos separados há muito tempo, ela realmente ficou muito quieta. Ela achou que não era suficiente.
exceto durante o tempo em que ela estava fazendo a missão que eu dei a ela. Ela gastou todo o seu tempo fazendo uso de seu conhecimento nível lendário, então ela pode sentir que ainda não digeriu as coisas que ganhou de forma adequada. Acho que ela quer ficar mais forte. Eu estava, é claro, ansioso sobre como ela se comportaria assim que conseguisse o que queria. Mesmo que eu pensasse apenas no que ouvi da Lei Ji, não sabia quando e onde ela faria um movimento inesperado, mas pelo menos ela não faria nada estranho onde eu não pudesse vê-la. De qualquer forma, coisas que poderiam ser chamadas de planos já estavam em andamento. A vigilância da Charlotte confiada a Jungaia e a pesquisa sobre a tecnologia de holograma de vídeo que pedia Max estão navegando muito bem como se fosse uma brisa. A chave era se isso poderia ser feito a tempo, mas eu não precisava me importar com isso agora. A luta das duas irmãs pelo poder imperial ainda não havia vindo à tona, e só porque a mídia de vídeo foi criada agora, isso não significa que poderia ser utilizada. Isso queria dizer que era hora de equilibrar a balança. Era hora de elevar um pouco mais a posição da primeira princesa e prosseguir com as coisas negativas sobre a segunda princesa. As pessoas poderosas devem ter pelo menos um boato ruim sobre ela. Até pensei em espalhar alguns boatos infundados bem elaborados, mas achei bom manter um nível decente, já que o regressor se preocupava com ela. Claro, do ponto de vista da Charlotte, poderia ser uma moldura que iria irritá-la, mas isso era o melhor que eu poderia pensar. O slogan para torná-la negativa era bastante simples. Como esperado, você não pode enganar o sangue. Eram as mesmas palavras, mas o significado era claramente diferente. Ter uma plebeia como mãe era uma grande fraqueza neste tipo de sociedade. Para onde vai aquele meio-sangue? Regressor Instruction capítulo 272. Os rumores negativos sobre Charlotte ocorreram secretamente, muito lentamente e com bastante malícia. Eu não queria que os rumores escapassem para fora das paredes do Palácio Imperial, no entanto. Eu projetei de forma que os rumores viessem da periferia para o centro, e continuassem a fluir do lado pequeno para o grande. Não foi difícil. A Guilda dos Cisnes Negros e Ozora Daiuno Kazugano estavam me ajudando. Os Cisnes Negros, que poderiam ser classificados como uma guilda da informação em grande escala, especializada nesse tipo de trabalho, e Ozora, que conseguiu absorver a guilda de Ito Solta, também era boa nisso. É claro que não movemos abertamente a mídia. Achei que ainda não havia chegado o momento. Além disso, os mercenários vermelhos e Ezu ainda não estavam lá. Eu tinha movimento limitado, então Kim Sung e Shai Ha estavam ocupados tentando persuadir as pessoas dos 8 assentos de Dawan, Cheongguan e Yuihan, se moveram juntos. Na verdade, não importava se eles ficassem do lado da segunda princesa, mas no final, pensei que eles ficariam conosco, pois estávamos na mesma posição que os jogadores. Se fossem imperialistas, teriam feito escolhas diferentes, mas entenderam que não podiam se dar ao luxo de ser contra Lindeu e Celia, que estavam na mesma situação que eles. Obviamente, não só era fácil descobrir informações, mas também criar informações falsas. O mais importante ao criar este tipo de informação era basear-se em fatos existentes. Seria eficaz adicionar pelo menos algo suspeito, em vez de informações falsas sem qualquer base. Alguém pode pensar que Charlotte pode não ter nada para ser atacado, mas na verdade, não era bem assim. O fato dela se importar muito com os imperialistas foi um sucesso válido. Jin, qual é a programação da segunda princesa hoje? Bem, hoje é o mesmo de sempre. Uma reunião com o representante do cidadão. Portanto, nada de relevante. Acho que você pode fazer como de costume. Você está falando de ser pródigo com aquele pobre sangue, certo? Suas conversas cívicas, que falam seriamente sobre o império com os representantes cívicos, se transformaram em um momento de gostar de brincar de pródigo de sangue pobre. Disseram que ela teve uma refeição simples com as criadas. Vamos espalhar isso juntos. Sobre o pobre sangue. Eu tentei fazer isso, no entanto. Temos que empurrá-lo corretamente desde que começamos isso. Um lado é sangue pobre e o outro é sangue nobre. Quem vê, o que o meio lado faz é melhor. Isso é muito divertido. A refeição que ela teve com as empregadas para se humilhar virou uma besteira, dizendo que o sangue pobre corria em seu corpo. Ela é realmente incrível. Eu não sabia se era a influência de sua mãe,
Mas seu tornozelo tinha ficado preso por causa de sua natureza de cuidar das pessoas. Ela não teria sido pega se eu não a tivesse pegado em primeiro lugar, mas o importante é que ela já havia captado meus olhos. Na verdade, quanto mais eu aprendia sobre ela, mais percebia que ela era a imperatriz ideal. Talvez Lei Ji também estivesse pensando o mesmo que eu. Bem, eu não me importo, mas quanto mais eu a vejo, mais me pergunto se estamos fazendo a coisa certa. Ponto. Aposto que se Charlotte se tornar a imperatriz, ela será boa e sábia. Isso vai durar muito tempo na história. Se pessoas como você não entrassem no meio. Estou pensando nisso também, Nona. Honestamente, não nos importamos com o Império de qualquer maneira, mas se vamos estar no mesmo barco, é bom estar nele que é grande e seguro, certo? Quando terminei de ouvir sobre ela, não sabia, mas olhando para as informações obtidas por Ayance, ela é realmente natural. Ela tem liderança, carisma e qualidade. Ponto. Sendo fraca para os fracos e forte para os fortes, ela tem as habilidades políticas certas. Você acha que ela é muito ousada por ter tentado domar você em primeiro lugar? Não é nada fácil que a princesa, que tem uma plebeia como mãe, tenha alcançado essa posição. E quão grande é seu amor pelas pessoas. Não é irracional com sua aparência, seu talento, sua inteligência, seu caráter, é para a primeira princesa ficar com ciúmes e enlouquecer mesmo. Eu também acho. É engraçado que eu esteja falando sobre política aqui, mas tenho certeza de que há muitas coisas em sua mente, mas o que posso fazer? Se Kim Il-sung dissesse que eu não poderia. Não existe humano perfeito no mundo. Ela também tinha todos os tipos de problemas. Você ficou ofendido com isso? Você é mais sensível do que eu pensava. Eu prefiro ela. Eu disse que não era por causa disso. Sinceramente, também não acho que a segunda princesa seja ruim. Não importa como eu pense, ela é muito melhor do que a primeira princesa. E ponto. Charlotte pode ser para os imperialistas, mas não para nós. Prefiro Xalia, que posso mudar de acordo com o meu gosto. Vai ser difícil, mas não faz sentido para ela perder a oportunidade de se tornar a líder não eleita do império. Você tem razão. Eu só estava dizendo. De qualquer forma, vou continuar trabalhando nisso porque o título está decidido. Hoje tenho que ver como e de que lado me espalhar. Há algum movimento? Não é estranho que não haja nenhum. Pode levar algum tempo para que os rumores cheguem ao Castelo Real, mas isso ocorre porque a princesa é muito sensível a respeito de suas histórias. Tenho certeza de que ela está procurando por trás dos rumores para descobrir que lado malicioso vazou. Se formos pegos, você e eu estaremos mortos. Se fingirmos que não fizemos isso, está tudo bem. Você tem ficado com a primeira princesa esses dias. Não será fácil para você fingir que você simplesmente não fez nada oficial ainda, mas até um cachorro sabe que você está tentando entrar nessa fila. Charlotte, é claro, deve saber. Estou sentindo isso também. O número de nobres dizendo que não podiam comparecer às nomeações estava aumentando. O lado da Charlotte me julgou como um inimigo e pressionou vários aristocratas, nobreza para não se encontrar comigo. A duquesa Catherine, a conde Elise e Maliong ainda estavam me dando forte apoio. No entanto, o que foi surpreendente foi a rapidez com que Charlotte reagiu. Ela me surpreendeu antes mesmo que as relações entre Charlie e eu viessem à tona. Não foi só isso. Certamente era estranho que alegações suspeitas estivessem pipocando no Castelo Real. O propósito da estranha história também ficou muito explícito. É certo que um dos 8 assentos do Império esteja envolvido na política do Império. Reivindicações de tais títulos estavam surgindo. Na verdade, com um pouco de reflexão, pode-se ver o quão absurda é essa afirmação. Em primeiro lugar, foi um ato arbitrário do imperador nomear os estrangeiros como os 8 assentos do Império, e opor-se a isso não era diferente de desafiar o imperador. Claro, Charlotte, como eu sabia, não era burro o suficiente para negar a decisão do imperador de frente. Mesmo assim, manter tal afirmação era uma expressão da disposição de reduzir de alguma forma a autoridade e o raio de ação dos 8 assentos do império. Ao barganhar por 100 itens de ouro, anunciar um preço ridiculamente baixo desde o início simbolizava tentar bater o preço original. Ela queria baixar o preço como desculpa para uma pequena falha no produto, baixar o preço mais uma vez com um arranhão como desculpa e então me aceitar depois de oferecer o preço mais baixo.
Eu entendo os pensamentos dela. Os 8 assentos imperiais podem não estar no quadro que Charlotte estava desenhando. Por assim dizer, éramos hóspedes indesejados, convidados indesejados. Na primeira linha, os estrangeiros podem tê-la seguido ativamente, mas agora que a situação é oposta, os 8 assentos do Império teriam sido um incômodo. Resumindo, depois daquele dia, trocamos um soco leve, mesmo sem nos encarar. Qualquer nobre perspicaz estará ciente da estranha atmosfera na família imperial. O problema é que é um pouco mais rápido do que eu pensava. O que eu estava pensando veio um pouco mais rápido. Em primeiro lugar, é natural seguir esse fluxo e, quer o campo da segunda princesa seja competente ou ela própria seja competente, devo considerar que é um deles. Pessoalmente, acho que é o último, mas o que isso importa? Primeiro, nosso lado também está progredindo bem, então seria bom esperar até que os rumores se resolvessem no Castelo Real. Enfim, não é hora de você visitar a primeira princesa? Sim. Eu tenho que. Eu deixei a programação na mesa. Você pode revisar e continuar como está. Obrigado. Tudo bem. Estou fazendo isso por mim mesma. É uma chance para meu futuro marido se tornar o líder não eleito do Império. Você acha que eu perderia esta oportunidade? Eu odeio jogar, mas sei que se eu empurrar a partir daqui, estarei ajudando. Vou aceitar isso. Faça isso bem. Ah, e não vou controlar o nível de intensidade de alguns deles. Acho que deve haver alguns que sejam realmente estimulantes. Você apenas tem que fazer isso moderadamente. Não estou tentando pisar nela até que ela não consiga se recuperar. Eu sei. Vou fazer isso moderadamente. Moderadamente. Eu não sabia qual era o padrão da moderadamente para Lei Ji, mas achei que seria melhor revisar pelo menos uma vez. Quando saí do quarto dela e fui para o meu, observando-a cenar, vi uma empregada andando pelo meu quarto. Era uma das criadas da primeira princesa. Eu não sabia o nome dela, mas me lembrava de vê-la com frequência. Deve ter sido ela quem estava deitada de bruços e esfregando as mãos no dia em que fui vê-la pela primeira vez. Era óbvio porque ela estava andando na frente do meu quarto. Bispo Honorário Lei Qilong. Oh. Depois de confirmar o nome dela com o olho da mente, comecei a falar com cuidado. Empregada Alice. Por favor, fale mais confortavelmente. Tenho medo de que alguém escute. Ah. Falar formalmente se tornou um hábito. Em vez disso, por que você veio? Não. Acho que fiz uma pergunta inútil. Eu estava prestes a visitar a primeira princesa. Então, como está a agenda dela? Ela vai encorajar os cavaleiros imperiais e elogiar o trabalho árduo que eles fizeram até agora. Era tão sem importância que eu tinha esquecido. Visitar os cavaleiros templários para encorajar os cavaleiros imperiais era uma forma de mostrar algo também. Ao vê-la procurando por mim mesmo nesse tipo de trabalho, ela parecia confiar um pouco em mim. Claro que ela confia. Sua avaliação mudou em menos de uma semana após seguir o cronograma do acampamento e aproveitar adequadamente desse efeito. Até os cegos sabiam do grande poder do acampamento. Embora ser muito dependente seja ruim. Não necessariamente ruim. Sim. Não é nada. A princesa já foi? Não. Ela ainda está se perguntando que vestido usar. Oh. Pensando bem. Eu não disse a ela ainda. Sim. Seria melhor usar armamento leve, não um vestido. Uma armadura leve, mas um pouco luxuosa. Ela não precisa usar vestido para visitar os cavaleiros templários. Aposto que isso vai funcionar melhor. Eu acredito que ela vai entender do que estou falando. Oh, tudo bem. Esses detalhes eram importantes até mesmo para roupas triviais. Prenda o cabelo dela, acessórios mínimos, e o selo dos cavaleiros imperiais é perfeito. Sim. Se você for em frente e armar tudo com ela, vou segui-la rapidamente. Tudo bem. Com isso, ela começou a fugir. Entrei na sala por um segundo e organizei a programação mais uma vez. Depois de visitar os cavaleiros imperiais, ela visitaria os magos da corte. É o dia de jogar a primeira princesa cosplay. Desse modo, parecia que eu era o empresário de uma celebridade ao fazer o roteiro de sua agenda, de suas roupas e até suas falas. Depois de outra verificação final, fui à sala onde sempre nos encontrávamos e pude ver Shalia pronta. Ela parecia exatamente como eu ordenei que a empregada a fizesse parecer. Bispo Honorário. Shalianin, bem.
Desculpe deixá-la esperando. Não. Eu acabei de chegar aqui também. Ah. Certamente, você não fica bem apenas em vestidos. Você fica muito bonita assim também. Então me parece que as roupas ficam bem graças à princesa. Está exagerando. Na verdade, suas criadas pareciam ainda mais incríveis do que a princesa sorridente. Elas têm muitas habilidades que certamente têm porque lutaram no inferno. Foi pouco tempo, mas surpreendentemente, elas entenderam o que eu queria, e até a maquiagem leve tinha sido feita com perfeição. Até o cabelo mal arrumado estava de alta qualidade. Elas são loucas. Paradas como uma tela dobrável na parte de trás, as criadas me viram elogiando Charlie e fizeram uma careta como se dissessem que elas fizeram isso. Eu queria olhar mais as empregadas, mas devido à falta de tempo, tive que voltar meu olhar para Charlie. Depois de elogiar novamente Charlie por sua beleza, eu a informei sobre seus cuidados e sobre o que fazer. Depois de explicar como ela agiria, quando entreguei a ela um bilhete com o conteúdo do discurso, ela o leu cuidadosamente e revisou. Eu amo esse cenário. Você precisa ter vontade, mesmo que não tenha habilidade. Como se tivesse ganhado confiança, ela caminhou com bastante confiança. No entanto, não demorou muito para seu rosto começar a franzir a testa. Outra pessoa foi vista em frente ao campo de treinamento dos Cavaleiros Imperiais. Depois de olhar Charlotte, que visitou os Cavaleiros Imperiais um passo antes, eu não tive escolha a não ser mexer a língua. É correto pensar que ela queria isso. Regressor Instruction capítulo 273, TSK. Devo dizer que foi intencional. Eu definitivamente me lembrei de que não houve nenhuma visita aos Cavaleiros Imperiais em sua programação. Não era diferente de um candidato local vir aqui para fazer campanha pelo mesmo lugar, então era razoável pensar que era ridículo. Ao contrário da primeira princesa, cuja posição era estreita, o acampamento e o apoio da segunda princesa eram sólidos. Quando vi os nobres influentes que tinham vindo com ela, pensei em ter trazido mais gente também. Charlotte fez uma expressão de boas-vindas, como se estivesse esperando por nós, e lentamente começou a caminhar em nossa direção. Charlie não era estúpida o suficiente para não descobrir por que ela estava aqui, então ela também estava olhando para ela com seus olhos cheios de sangue e mãos trêmulas. Você pode agir, como de costume, princesa. Quando sussurrei para ela que ela poderia fazer algo inesperado, vi Charlie acenar lentamente com a cabeça. No entanto, seu rosto ainda parecia como se ela quisesse despedaçar e matar a mulher à sua frente. Não sei se ela vai suportar. Quando ela pensou em sua meia-irmã, ela derramou lágrimas de ciúme, então é natural eu ficar ansioso. A segunda princesa, Charlotte, pode ter tido sentimentos ruins por sua irmã, mas pelo menos ela não os expressou até esse nível. Ela silenciosamente acenou com a cabeça com um sorriso no rosto. Ao vê-la, Charlie começou a falar. O que você está fazendo aqui? Ouvi dizer que você visitaria os Cavaleiros Imperiais e elogiaria seu trabalho árduo. Como este não é uma ocasião comum, vim ver você, se pudesse ajudar em algo. Peço desculpas por não ter conseguido entrar em contato com você antes. Ponto. Ajuda a minha bunda. Tudo bem. Obrigado. Charlie respondeu, silenciosamente acenando com a cabeça para as palavras constrangedoras, mas qual um podia ver que ela estava de mau humor. Essa imagem não é ruim. A primeira e a segunda princesas visitaram os Cavaleiros Imperiais juntas seria de fato uma boa notícia. Se tudo corresse bem, ambas poderiam produzir resultados muito bons, o que poderia ser considerado uma situação de ganho mútuo. Claro, o imperador acenaria com a cabeça, e estava claro que os imperialistas, que não sabiam de nada, também levantariam suas vozes sobre a amizade das irmãs. O problema era apenas um fator de risco de não saber quando Charlie ficaria louca, mas pelo menos o comportamento que ela estava mostrando agora era bastante normal. Em qualquer caso, essas irmãs, sem mais conversa, começaram a entrar no campo de treinamento dos cavaleiros. A segunda princesa olhou para mim e não para a primeira princesa, e ela ainda parecia não gostar de mim. Claro que não. Ela deve estar pensando que eu era um empregado desleal. Sempre que Charlie fazia algo, ela sussurrava para mim, então seria estranho não perceber que a estou controlando por trás. Já que eu estava gerenciando suas ações e horários, ela não está errada. Eu não quero que ela veja muito isso.
Os sentimentos honestos dos pequenos cidadãos eram de que não queriam parecer tão ruins para os poderosos, mesmo que fossem inimigos. Quando entramos na sala de treinamento, o vice-comandante dos Cavaleiros Imperiais e o responsável, nos cumprimentou, mas ele parecia desconcertado como se não soubesse que as duas irmãs estariam chegando. Estou muito feliz que vocês vieram assim, primeira princesa e segunda princesa. Estou preocupada se estamos incomodando os cavaleiros. Não. Eles ficariam muito satisfeitos com a visita à princesa Charlotte. Estou feliz que você pense assim. Charlie também estava tentando dizer algo, mas parecia que Charlotte havia roubado sua marcha. Eu sabia que isso poderia acontecer. Em contraste com ela, que conduzia habilmente seu humor como se estivesse familiarizada com isso, a posição da Charlie era um tanto confusa. Ela deve sentir que se tornou abertamente uma tela dobrável. Ah! Olhar para ele hesitante foi um espetáculo. Ela parecia querer retomar a iniciativa para si mesma, mas o vice-comandante e Charlotte já estavam conversando sobre um assunto que ela não podia interromper. Parecia que nossa segunda princesa também tinha amplo conhecimento nessa área. Então, você resolveu o problema de reestruturar suas tropas? Sim. Claro. Os cavaleiros imperiais de fato consistem em tropas orientadas para a cavalaria, mas achei que seria melhor aumentar a proporção entre infantaria comum e escudos. Definitivamente, hoje em dia, é impossível operar tropas apenas com cavalaria. Sim. Você está certa. Na verdade, é impossível, pois existem algumas limitações. E o suprimento de poções pessoais dos cavaleiros que você promoveu também é altamente esperado. Acho que seria melhor falar sobre isso com o bispo honorário Lei Long aqui. Pensando bem. Sim. A poção fornecida aos cavaleiros imperiais será trazida diretamente da oficina de alquimia da Azul. O melhor alquimista do continente está no Império, e não há razão para não usá-lo. Entendo. Na verdade, usei a poção de alta qualidade distribuída pela Azul. É realmente difícil de comprar com o salário de cavaleiros comuns, mas a poção é incrivelmente eficaz. Olha isso. Eu estava com os olhos bem abertos para as cenouras repentinas que foram lançadas. Era verdade que Charlotte segurando o palito era desagradável, mas as cenouras eram doces. Devo ver isso como um presente de desculpas. Ao olhar para as poções de suprimento que estavam em circulação no Império, era inegável que a qualidade era ruim. Considerando a taxa de sobrevivência e segurança dos cavaleiros, era claro, era certo usar a poção que estava sendo produzida em massa na oficina de alquimia da Azul. Achei que era hora de fazer um contrato direto com o Império, mas nem imaginava que faria isso com antecedência. Acho que não. Deve haver um motivo. De qualquer forma, se eu fosse pensar nisso em termos de estabilidade, seria correto fornecê-los com esta poção. Era bom senso, tanto na Terra quanto no continente, levar produtos de boa qualidade aos soldados. Claro, deve haver alguns países onde esse bom senso não funciona, mas pelo menos o Império não era estúpido o suficiente para negligenciar os cavaleiros e soldados que sacrificaram suas vidas por eles. Quer dizer, do ponto de vista da Charlotte, isso era apenas uma isca de arremesso. Se eu aceitasse, seria bom, mas havia algo que ela poderia conseguir mesmo que eu não aceitasse. Ela quer conduzir algo. Meu palpite provavelmente estava certo. Quando vi Charlie abertamente desconfortável, também fui forçado a recuar. Não seria uma coisa ruim entrar no meio da conversa. Claro, Charlie, que estava completamente louca, tinha que ser levada comigo. É verdade que é caro, mas você não precisa duvidar da qualidade, respondi. Vou dar atenção especial aos itens a serem entregues aos cavaleiros, que trabalham duro dia e noite pelo Império. Na verdade, a Azul não é economicamente boa por causa de algumas coisas, mas... Na verdade, era. Vamos fazer um contrato com um preço muito mais baixo do que o que está no mercado. Por se tratar de uma oportunidade, era natural que eu aproveitasse o máximo possível. Não houve desconto especial. Na verdade, a primeira princesa Charlie mencionou pensamentos semelhantes com a segunda princesa. Ah! Que coincidência! Claro, eu nunca tinha ouvido nada parecido. Muitas mentiras surgiram em menos de um minuto, mas não estou incomodado, pois são mentiras bem intencionadas. Enquanto eu empurrava a Charlie, ela balançou a cabeça e foi em frente. Apenas concorde comigo. Eu vejo.
Princesa Xalia também. O vice-comandante dos Cavaleiros Imperiais, que sorriu e acenou com a cabeça, ainda parecia orgulhoso. Xalia também parecia concordar com isso. Eu estou envergonhada. Ah, entendo. Ah, eu não sabia que vocês duas pensavam nos cavaleiros dessa forma. O país deve estar seguro para se desenvolver. Fazer tais atos pelos Cavaleiros Imperiais, o grupo mais bem armado do Império, é provavelmente algo que qualquer pessoa que vive neste país pensaria. Obrigado por suas palavras, Princesa Xalia. Ah, bom. Ela está fazendo bem. Funcionou porque ela leu minha nota antes. A própria Charlotte estava calma. Vendo que Xalia deu um passo para trás do lugar em que entrou e diminuiu a distância até mim, parece que eu estava certo. Já que ela não podia me abraçar, ela deve estar determinada a pelo menos criar uma barreira entre nós. Durante a conversa, Charlotte e Xalia deram palavras de encorajamento aos Cavaleiros Imperiais, que estavam realizando seu treinamento de exibição. Eu senti que a maioria dos cavaleiros estava mostrando favor a Charlotte, mas certamente parecia que eles estavam mostrando quem era mais forte. Foi a primeira vez que eu também entrei na sala de treinamento dos Cavaleiros Imperiais, então enquanto eu estava constantemente prestando atenção em Xalia, eu estava ocupado verificando as especificações dos Cavaleiros Imperiais com meu olho da mente. O nível da cavalaria é bastante alto. Não era vergonhoso dizer que era de fato o melhor poder do Império, já que Victor Acho estava criando isso dando seu melhor. Vendo que a maioria deles tem alta resistência e vitalidade, seus poderes destrutivos ao andar a cavalo era realmente inimaginável. Aposto que qualquer guilda de pequeno e médio porte seria aniquilada de uma vez só. Obviamente, no entanto, a primeira princesa não estava pensando nisso. Ela estava ocupada seguindo as ações e movimentos que eu dei a ela. No entanto, ela está indo muito bem. Ela expressou palavras de encorajamento e elogiou suas façanhas militares. De qualquer forma, esse tipo de turnê era quase sempre insignificante e apenas para exibição. A segunda princesa, que também era boa em esgrima, mostrou melhor desempenho a partir daí, mas tudo bem se Xalia não mostrou tanto. Porque ela só precisa fazer o que pode. Ela não precisava ser tão barulhenta. Obrigado pelo seu trabalho árduo. Farei o meu melhor para proteger o Império. Muito bem. É graças a você que o Império está seguro. Obrigada. É uma honra, primeira princesa. Sim, você apenas tem que fazer isso. Tudo o que você precisa fazer é fazer o que puder no momento. Na verdade, era difícil o suficiente até apertar as mãos de cavaleiros, já que tinham grandes forças. Mesmo que controlassem sua força, era inevitavelmente doloroso para pessoas como nós, que tinham resistência fraca. Ela já havia apertado as mãos dezenas de vezes e ainda conseguia manter o sorriso mesmo com as palmas das mãos inchadas. Isso era o suficiente. Enquanto a sentia de forma satisfatória, Charlotte se aproximou de nós e abriu a boca. Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Seu tom era muito calmo. Regressor Instruction capítulo 274 Charlotte sempre manteve a mesma cara de poker. Olhando de novo, ela tinha muitas semelhanças com Xalia. O mesmo acontecia com seu cabelo platinado, bem como com seu tom de pele branco. Achei que, se estivesse olhando de longe, provavelmente seria difícil saber quem era quem. Claro, olhando mais de perto, havia uma diferença entre ela e a primeira princesa, que tinha uma expressão cruel, mas basicamente percebi que ela herdou o mesmo sangue imperial. Se a cor do cabelo dela fosse diferente, teria sido um pouco mais conveniente. Seguir os rumores sobre o pobre sangue teria sido mais fácil. Eu não sabia se ela sabia o que eu estava pensando, mas depois que Charlotte colocou o cabelo solto no ouvido, ela falou mais uma vez. Uma pessoa não muda tão facilmente. Sim. Eu também concordo com você. Na verdade, tenho esse tipo de pensamento. Eu me pergunto por que você está dizendo isso para mim. Você não precisa fingir que não sabe, Bispo Honorário Lei Keelong. Eu sei aproximadamente que tipo de pessoa você é, e você não sabe que tipo de pessoa eu sou? Sério, eu não sei do que a primeira princesa Charlotte está falando, e em um lugar como este. Estou perguntando nesse momento sobre você seguir o mesmo caminho que minha irmã. Achei que ela foi bem direta. Como pensei que era hora de guardar palavras, fechei minha boca silenciosamente e ela continuou falando.
Eu pensei que você fosse um tipo tagarela, mas você fala menos do que eu pensava. Parecia que você tinha uma ideia errada sobre mim. Sim. Você está certo. Eu realmente tinha uma ideia errada. Achei que você fosse um pouco mais racional, mas você está apenas agindo de acordo com o bom senso. Você tem razão. Qualquer um podia ver que não era um ato racional ficar ao lado da Charlie. Normalmente, eu teria escolhido ficar do lado da Charlotte imediatamente. Meu medo de quanto o pedido do Kim Sung e o seu chicote doesse, era o culpado por essa coisa ilógica que estou fazendo. Eu ouvi muito sobre você. Ponto. Especialmente de Victor Art. Eu já sabia que você realmente não gostava de fazer concessões, mas você agiu mais radical do que eu pensava. Admito que estava fazendo alguns julgamentos errados sobre você. E peço desculpas pela grosseria que mostrei antes. Dizer isso foi rude. Estou preocupado que alguém possa ouvi-la, princesa. Eu estava contando a você o que estava fazendo para me livrar de suas mãos e pés, bispo honorário. Como você já deve saber, não me senti muito feliz com sua existência. Se o bispo honorário estivesse em minha posição, você também teria pensado em como se conter. O fato de uma pessoa ter muito poder é uma ameaça para alguém como eu. Eu não acho que tenho muito poder, princesa Charlotte. Como posso falar sobre meu poder na frente de um membro da família imperial? Você não precisa se sentir desconfortável tendo esse tipo de conversa. Mas não acho que você vai responder se eu disser isso. Então, vamos mudar de assunto. Charlotte parou de falar por um momento e olhou para frente. Foi porque a primeira princesa subiu na plataforma depois que ela terminou sua turnê com os Cavaleiros Imperiais. Depois que ela se sentou no assento certo, ela olhou para mim sem expressão e parecia que ela queria continuar a falar depois que me sentei ao lado dela. Depois de implorar a primeira princesa por sua compreensão, eu me sentei e ela tirou o discurso, que estava em seu bolso, e o colocou no pódio. Como esse era o discurso que escrevi, ela iria pelo menos até a metade. Shalia começou a ler o discurso com uma voz confiante. Os que estavam sentados em suas cadeiras olhando para a plataforma aplaudiram e vozes de ainda mais confiantes eram ouvidas. Eu queria ver como ela estava, mas não conseguia me concentrar na primeira princesa, talvez porque Charlotte tivesse começado a falar comigo novamente. Vou lhe contar um pouco mais diretamente, bispo honorário. Sim. Eu quero que você esteja no mesmo barco que eu. O que você está dizendo? É exatamente o que estou dizendo. Eu quero que você se livre da minha irmã e entre no meu barco. Ponto. Tenho muitas dúvidas. Eu também tenho muitas preocupações. Acho que posso ser o tipo de pessoa semelhante a você. Não irei interromper o trabalho que planejei com antecedência. Vou diminuir seu poder e tentar obter suas concessões. Ah! Mas posso prometer que os resultados serão bons para você. Você pode não gostar agora, mas aposto que todos os resultados serão bons para você e para o Império. Claro, não posso dizer que será melhor do que o resultado que o bispo honorário Lei Keong está planejando, mas pelo menos não será mais arriscado do que o investimento que você está fazendo atualmente. Eu pensei que ela diria isso. Era realmente uma oferta atraente. Ela quer dizer que sou um talento que ela deseja. Claro, ela também reconheceu que eu era grande demais para engolir. Não houve mudança na ideia de reduzir minha autoridade. Na verdade, eu não quis dizer que não queria mudar minha postura de forma alguma. Se não fosse pelo pedido do Kim Sung, valia a pena pensar seriamente em mudar de barco. Mas, como disse a Victorati no caso Solta, nunca desisti, cedi nesse aspecto. Os outros que deveriam desistir, ceder, não eu. Com licença, mas fiz algumas pesquisas preliminares sobre o bispo honorário. Eu estava interessado em outra coisa, não o título que todos conhecem, como aquele escolhido por um dragão e pelo bispo honorário do Império. O mais impressionante é que a mídia estava enraizada em Lindeu provocou várias mudanças. É uma honra. A Cidade Livre está basicamente separada do Império, mas é afetada indiretamente por estar separada na realidade. É apenas o fato de que uma instituição semelhante foi criada dentro do Império logo depois que a mídia se enraizou e começou em Lindell. Você é basicamente um ser humano egoísta, mas também sabemos que você tem uma consciência mínima. Seja qual for o motivo, o que você tem feito tem dado bons resultados para muitos. Eu vejo. Talvez. Eu acho que a razão pela qual você pode produzir tais resultados é que está cuidando dos outros.
Não. Tenho certeza. Você deve estar atento ao público. Mesmo que você não entregue o que tem aos fortes, você é quem faz o público. Obrigado por pensar assim. Tenho que pensar um pouco se devo aceitar isso como um elogio. É um elogio, então você não precisa se preocupar. Bispo honorário, o Império precisa de talentos como você. Precisamos de pessoas que façam política que zelem pela maioria e talentos que zelem pelo público. Tive que prender a respiração por um momento. Este é um negócio real. Ela era uma traficante muito boa. Eu sabia que ela era inteligente, mas ela era mais inteligente do que eu pensava. A própria maneira de pensar dela é diferente de muitos nobres daqui, e é impossível compará-la com Shalia, que lê como um papagaio o bilhete que escrevia em frente ao pódio. Parecia que eu podia ver porque as pessoas se reuniam ao redor dela. Se ela fosse uma pessoa desse grau, ser autêntica ou o que quer que fosse, não importava. Em vez disso, eles iriam querer segui-la. Foi dito que havia uma semente separada para a herança, mas a pessoa na minha frente parecia ter nascido para se tornar uma imperatriz. Parecia que estava olhando diretamente para o período de crescimento de uma grande pessoa que eu só tinha visto em livros de contos de fadas quando era criança e quase aceitei a oferta imediatamente. Oh! E também sei que rumores estranhos têm circulado recentemente. Ponto. Uma linha de sangue pobre, um jogo pródigo e uma voz sedutora todas as noites. Esses são rumores ridículos que nem vale a pena responder. Eu esperava. Mas parecia que ela já sabia disso. Eu ainda não peguei o rabo. E pode levar algum tempo para encontrar a fonte do boato, mas estou desconfiada de onde tudo está vindo. Eu não tenho certeza que rumores você está falando, princesa. Não estou dizendo que quero que o bispo honorário saiba. Você só precisa ouvir. Se o pedido de desculpas anterior e oferta foram as cenouras, então estou falando sobre a vara de agora em diante. Ponto. Não hesito em lançar espadas contra meus inimigos, bispo honorário. Sei que você é uma pessoa importante para o Império, mas se realmente me der as costas, não tenho escolha a não ser puxar a espada. Você terá que fazer escolhas sábias. Droga. Se você pensar sobre por que não há ninguém que esteja aconselhando papai, não, do lado de sua majestade, a resposta virá. Porra. Será uma boa experiência se desistir desta vez. Se eu pudesse, eu desistiria com força total. Era natural pensar que muitas coisas irritantes aconteceriam se eu encarasse de frente. No entanto, eu também tinha meus próprios problemas. Por mais que tenha recebido a ordem especial do Unsung de não fazer a segunda princesa imperatriz, não podia entrar em seu barco. Nesse momento, Shalia já havia terminado seu discurso. Se você deseja desistir, ajoelhe-se e beije minha mão. Não sou uma pessoa que diz duas vezes. As cenouras e as varas para você foram os últimos aqui. A próxima coisa que vou sacar será a espada. À primeira vista, parecia que era esse o caso, mas a resposta já estava decidida. Eu sinto muito. Já tinha decidido o caminho até aqui e não havia outras opções. O desejo de mudança de postura ainda estava vivo e respirando em meu coração. Se eu desistir uma vez, devo continuar desistindo. Eu não pude evitar fazer essa escolha porque eu podia ver que tipo de humana Charlotte era, assim que Shalia começou a correr para cá com uma expressão ambiciosa. Ela queria o bem-estar dos imperialistas e, para isso, continuaria a exigir algo de mim. O resultado foi óbvio sem ter que abrir a tampa. Quando olhei ao meu lado, vi o rosto ligeiramente sorridente da Charlotte. Eu não sabia o que aquele sorriso significava, mas podia adivinhar que era um olhar que suas próprias expectativas estavam corretas. Lembre-se das primeiras palavras que eu disse, bispo honorário. As pessoas não mudam facilmente. Ela imediatamente deu as costas e saiu sem se despedir. Eu entendo o que Charlotte quis dizer, mas eu mesmo pensei que Shalia não era. Obrigado pelo seu trabalho árduo, princesa. Eu me saí bem? Sim. Foi um discurso muito bom. Ela era boa em fazer o que eu mandava e sabia que estava apenas abrindo as asas. Ela não era tão estúpida. No entanto, absurdamente, não demorou muito para que minhas crenças firmes entrassem em colapso. Shalia é mesmo vadia e estúpida. Regressor Instruction capítulo 275. Tudo estava indo bem. Charlotte, que foi embora depois de me deixar inquieto, estava mais quieta do que eu pensava. Na verdade,
Foi o momento em que os rumores que eu espalhei para os nobres e o público começou a se espalhar por toda parte. Eu poderia confirmar que os 8 assentos do Império estavam sob controle, mas no final, isso resultou nos 8 assentos de Duan vindo para o nosso lado. Não era ruim. Claro, houve alguns fatores de ansiedade. O motivo era que os apoiadores da Charlotte era ainda maior do que eu pensava. Na verdade, eles estavam se reunindo mais rápido e com mais cautela do que eu esperava inicialmente. Eles não estavam fazendo nada, mas o problema era que eu tinha a sensação de que estávamos definitivamente sob pressão política. Isso porque apoiar Shalia, um ovo ruim, significava que havia mais a perder do que o esperado. Claro que seria assim. Os apoiadores da Charlotte não eram apenas do seu tamanho. Havia um vínculo estranho entre eles e, na realidade, pareciam estar correndo em direção a um objetivo. Obviamente, os próprios membros também não eram ruins. Claro, alguns membros permaneceram no barco porque pensaram que era vantajoso simplesmente estar nos braços da Charlotte, mas pelo menos os membros principais eram em sua maioria respeitados pelo povo imperial. Obrigação nobre. Eles eram aqueles que praticavam isso, e seus poderes individuais não era, de forma alguma, pequeno. Tentei pegar quem estava por baixo, mas é claro que o processo não seria fácil. Na verdade, ficou difícil ver os nobres de quem eu era próximo. Conversávamos nas reuniões sociais, mas os principais nobres evitavam encontro sozinho comigo, e muitas vezes eu ficava isolado. A rede de contatos da Charlotte era muito mais ampla do que a minha. Naturalmente, pensei que meu lado também precisava de poder. Pelo menos eu tinha que crescer para um tamanho semelhante. Dessa forma, eu certamente poderia atrair aqueles que estavam na incerteza. A legitimidade que Charlia tinha. Era natural continuar promovendo a ideia. Ela herdou corretamente o sangue do imperador. Tive que empurrar publicidade exagerada para a primeira princesa e um boato invisível negativo para a segunda princesa. Como resultado, a imagem que eu queria foi feita. As pessoas se reuniram e o poder foi formado. O problema era que a maioria dos nobres reunidos era lixo. Seu poder não era pequeno, mas a maioria das pessoas na equipe de Charlie era velha. Pessoas velhas como Lei e seu olho. Um festival de vovôs profundamente enraizado e malévolos que não combina com o sangue jovem ou a inovação. Esses eram os apoiadores da Charlie atual. Claro, a duquesa Caterina e a condessa Elise, que tinham um relacionamento forte comigo, e o conde de Castle Rock e Marleon Guy, que tinha uma dívida a pagar, estavam enviando sinais positivos. Ainda assim, eles também estavam em uma posição de conduzir suas famílias para o futuro, então era difícil para eles decidirem. Nessa situação, tudo o que eu podia fazer era deixar Charlie bonita. Para os nobres indecisos, não tive escolha a não ser mostrar que ela havia mudado. Como eu entendia bem que meu destino dependia disso, coloquei toda a minha devoção e esforço em criar uma princesa. Claro, Ligi também estava trabalhando duro, mas eu podia ter certeza de que estava mais exausto do que ela. Mesmo assim, ao contrário dela, que não precisava ver o rosto da Shalia, eu precisava ficar ao lado dela. Porra! Em outras palavras, era eu quem precisava limpar toda a bagunça que ela tinha feito. Era natural que eu estivesse cansado porque precisava checar suas roupas, além de animá-la e elogiar uma adulta como uma criança. Não era só isso. Além do trabalho, conversas como ações e perguntas pessoais foram ficando mais longas e, com o passar do tempo, muitas vezes senti que ela estava tentando invadir meu espaço pessoal. Por exemplo, ela estava me perguntando que tipo de relacionamento eu tinha com Chae Hyunjungayan. E que ela também me perguntou o que eu pensava dela, mas com a característica única que tenho. Que tipo de situação maluca aconteceria? Era natural que eu me preocupasse. Uma coisa boa é que havia uma diferença em nossas posições. Talvez isso fosse um obstáculo para Charlia. Ela tinha orgulho de ser do sangue da família imperial. Se ela pensava que mesmo isso não importava, então significava que ela realmente assumiu o controle do sangue do imperador. De qualquer forma, Charlia estava seguindo minha programação com firmeza, sem reclamar. A ideia de ser reconhecida pelo ambiente ao seu redor parecia dar impulso ao seu comportamento. Na verdade, a avaliação por fora da Charlie havia sido completamente revertida. Não demorou muito, mas a primeira princesa construiu seu perfil, e embora ela estivesse no meio de um festival do mal profundamente enraizado, ela havia desenvolvido sua própria força. Foi o período mais importante.
Embora ainda faltasse muito em muitos aspectos, agora essa incompetente primeira princesa estava na mesma linha de partida que Charlotte. Ao contrário de suas forças bem organizadas, o lado da Xalia travava uma luta de males profundamente enraizados por comida. Tive sorte que Xalia confiasse mais em mim. A história era longa, mas por enquanto, era um resultado com o qual eu poderia ficar satisfeito. A única coisa que me preocupava era como ela lidaria com a situação. Xalia, que não fez nada, pode ter sentido uma mudança radical, mas ela não estaria se comportando mal se conhecesse seu lugar. Por mais que criasse sua força e se tornasse arrogante, ela pelo menos conheceria seus limites, já que estava apenas no ponto de partida. Esse foi o meu erro. Merda. Merda. Foi meu erro ver um pouco de esperança para esta mulher estúpida. A primeira princesa Xalia estava tomando chá com a duquesa Catherine, a condessa Elise Maleongai, que eu sempre via. O que aconteceu enquanto eu estava no banheiro foi tão irreal que foi desconcertante. Vadia estúpida. Vadia estúpida. Eu não tive escolha a não ser perceber o significado de as pessoas não mudam que Charlotte havia dito. A atmosfera pacífica até agora muito havia desaparecido. A cena na minha frente estava uma confusão. Nem mais nem menos. Ah! Ah! Ver Marlene deitada no chão segurando seu rosto com a duquesa Catherine cuidando dela era realmente irreal. Charlie olhou para Maleongai, bufando de raiva e aborrecida, e a condessa Elise também estava claramente envergonhada. Depois de abrir a porta, esperava ver as 4 mulheres rindo e ficando próximas, mas quem poderia imaginar que seria uma bagunça? Eu não sei como isso aconteceu, mas eu poderia dizer porque Maleongai estava rolando no chão, agarrando seu rosto. De alguma forma, Xalia jogou chá em Maleongai. Fiquei tão envergonhado que tive que parar por um momento e seguir. No entanto, meu corpo respondeu primeiro ao grito doloroso da Marlene. Ah! M. Maleongai. Ele lê Kyong bispo honorário. Essa. Ela ousou. Nesse momento, Xalia falou comigo como se eu tivesse chegado na hora certa, mas ela não era importante. Depois de ignorá-la, fui até Marlene para olhar sua condição. Eu imediatamente a levantei. Empregada Alice, sacerdote. Eu já chamei. Obrigada. Charlie era literalmente mais incompetente do que uma empregada doméstica. Ao me ver muito desesperado, parecia que ela percebeu o erro que havia acabado de cometer. Eu realmente queria esmagá-la sozinho. Ele lê Kyong. Isso dói. Isso dói. Sniff. Dói. Apenas aguente firme, Maleongai. Não, empregada Alice. Eu tenho uma poção na minha bolsa. Por enquanto, pegue ela. Oh, tudo bem. Duquesa Catherine e Condessa Elise, cuidem de Maleongai por um momento. Assim. Tudo bem, bispo honorário. Não estou em posição de ser exigente. Naturalmente, doeu porque o chá quente encharcou seu rosto. Era possível tratar feridas, mas se seus olhos fossem feridos, seria um problema. Não, seria mais difícil corrigir a situação se ainda houvesse cicatrizes. A empregada já havia trazido minha bolsa. A condessa Elise estava chorando como se estivesse nesse tipo de situação pela primeira vez, e a duquesa Catherine mordia os lábios, tentando de alguma forma acalmar Marlene. Isso dói. Lê Kyong. Sniff. Não consigo ver. Uá. Maleongai, por favor, aguente firme. Eu vou te tratar agora. Sacerdote também virá em breve, e tudo ficará bem. Ao contrário da Xalia, que estava observando inexpressivamente toda essa situação, Alice me deu uma poção, como uma enfermeira entregando um bisturi, e eu imediatamente abri a tampa e comecei a derramar uma poção de alta qualidade no rosto da Marlene. Ainda bem que sempre carrego poções, só para garantir. Uma garrafa será borrifada na ferida, e você vai beber uma garrafa lentamente. Também terá alívio da dor, então com certeza ficará bem. Ela precisa melhorar. Sim, sim, sim. Abre os olhos devagar. Sim. Lê Kyongnin. Merda. Eu não era médico, mas qualquer um pode ver que os olhos da Maleongai não estão bem agora. Como não passou muito tempo, ela definitivamente seria capaz de se recuperar. Isso vai doer um pouco. Me abraço com força, Lei Kyong. Sniff. Sim. Sim. Eu vou. Enquanto eu segurava sua mão com força, senti a mão da Maleongai tremer.
Seria natural que ela ficasse assustada. Enquanto eu lentamente colocava a poção em seu olho, seu corpo de repente ficou rígido e ela começou a gritar. Ah! Você vai melhorar, Yolngai. Por favor, aguente firme. Já está se recuperando. Tudo bem. Ah! Depois de levantar o corpo da Malin Yolngai novamente, eu imediatamente chutei a porta e saí. A duquesa Catherine me seguiu, e o rosto da Elise já estava cheio de lágrimas. Enquanto isso, o sacerdote que Alice havia chamado havia chegado. Malin Yolngai já estava exausta. Só então senti que a situação havia se resolvido um pouco. Primeiro, devemos mover Malin Yolngai para algum lugar onde ela possa descansar. Acho que seria melhor fazer o resto do tratamento lá. Há um quarto que recebi de Sua Majestade não muito longe, então seria melhor ir para lá, Bispo Honorário. Obrigado, Duquesa Catherine. Não é nada. Estou fazendo o que tenho que fazer. Bispo Honorário, Malin Yolngai está bem? Ela provavelmente vai melhorar. Acho que não vai ficar nenhuma cicatriz e seus olhos vão se recuperar. Mas por que isso aconteceu tão de repente? É muito tempo para explicar, mas... Xalia, que loucura. Não, enquanto a princesa estava conversando com Yolngai, ela de repente jogou uma chaleira de água quente em Malin Yolngai. Malin Yolngai não desrespeitou a princesa Xalia. Ela estava simplesmente falando sobre sua amizade com o bispo honorário Lei Qilong. Ah! Ela fez isso tão de repente que... eu não sabia o que diabos estava acontecendo. Estive pensando se Malin Yolngai teria feito algo que seria problemático para a princesa, mas... não me lembro de nada. Porra! Como esperado, Malin Yolngai não fez nada de errado. As duas que me seguiram também olhavam nervosamente para Malin Yolngai. Talvez elas tenham ficado mais surpresas. Quando olhei de perto, comecei a ver sinais como se estivesse sido queimado por água quente. Era uma situação tão urgente que o sacerdote não podia se dar ao luxo de cuidar. Imediatamente após pedir seu consentimento, comecei a cuidar das feridas. Tudo estava completamente arruinado. Todo o trabalho árduo que fiz até agora se tornou uma perda de tempo. Eu sinto que sabia por que Charlotte não tinha sido ativa. Ela sabia que sua irmã era capaz de fazer alguma coisa para se destruir. Merda. Está arruinado pra caralho. Está tudo arruinado. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.